Bom, galera, vamos continuar o vídeo, né? Hoje é outro dia, mas eu vou dar continuação. E já adianto que está um calor da mesma forma. Vamos lá. Gente, então, nos mudamos, né? Eu já tinha 14 anos quando a gente se mudou pro bairro do Pantanal, aqui em Duque de Caxias. Beleza, nos mudamos, foi até um amigo do meu pai, na época lá de Rocha Miranda, né, de colégio, que fez a nossa mudança. Aí chegou o período de adaptação, né? A gente custou se adaptar lá, pelo menos eu acredito que minha mãe também, ela não demonstrava assim muito pra gente, mas ela tinha dias que eu olhava assim pra ela, que ela tava meio quietinha. Meu pai não, meu pai sempre foi de boa, meu pai se adaptou rápido. Agora, minha mãe e a gente, né, as crianças, né, os filhos, a gente já teve uma dificuldade maior para se adaptar. Mas beleza. Aí, inclusive, nessa época de adaptação, inclusive meus tios, né, eles até foram lá me buscar, me levaram para casa deles. Eu passei uns dias na casa dos meus tios em Guadalupe, né, meu tio Zezé e minha tia Elicilda. Aí eu fiquei, acho que coisa de uma semana na casa deles, fui passear com eles, né, distrair um pouco a cabeça. E beleza. Aí voltei e a nossa vida continuou. Aí, lá eu conheci o meu futuro marido, né, que foi meu falecido esposo. A mãe dele tinha criação, assim, no quintal. Ela tinha pato, tinha galinha, tinha um monte desses bichinhos, assim. E um dia a gente tava no quintal e apareceu um patinho. Apareceu um patinho lá. Aí minha mãe pegou esse patinho. Aí o nosso vizinho do lado, né, que a nossa casa era assim, e tinha a nossa casa aqui, e parede colada tinha um outro vizinho. Eu esqueci o nome dele, era até um senhorzinho de idade. O filho dele, eu lembro o nome do filho dele, era ele, Carlos. Agora eu esqueci o nome do senhor. Se eu lembrar durante o vídeo eu falo, mas eu esqueci mesmo o nome dele. Um senhorzinho muito simpático. Tudo que ele fazia, ele dava pra gente, sabe? Ele gostava muito de fazer doce de banana, doce de jaca, que lá no quintal que a gente morava tinha pé de jaca. Então ele gostava muito de fazer esses docinhos. Era o costume dele fazer esses docinhos e dava pra gente lá. Aí a gente comia. Gente, como que pode o nome da pessoa fugir da minha cabeça? Se eu lembrar, eu vou deixar escrito aqui, tá? Ou falo. Aí, como eu disse, era parede. Aí esse vizinho, né, esse senhorzinho, tinha um filho e ele era nosso amigo. Inclusive, a gente criou um time de futebol. O filho dele era o nosso goleiro, o Ricardo. E a gente tinha um time de futebol só de meninas. Eram 3 meninas que jogavam futebol. Eu, minha irmã e uma outra vizinha, era a Márcia, que era a nossa vizinha lá também. Ela já era casada na época. Eu ainda era solteira. Minha irmã também solteira. Meu irmão, pequeno, e ele era o nosso goleiro. E nós 3 era mulher. A gente ganhou várias medalhas, tá, gente? A gente ganhou várias medalhas jogando bola lá. A gente reunia a turma lá, jogava bola, aí era o time de mulher contra o time de homem. E ele era o nosso goleiro, o Elicardo. Aí esse Elicardo virou e falou: eu acho que esse patinho é da Dona Lourdes. A Dona Lourdes era a mãe do rapaz que eu já tava de olho, né? Meu futuro marido, o Ricardo. Eu mais que depressa peguei o patinho e fui lá na casa dele, bater na porta dele pra ver se o patinho era dele, né? Porque eu já tava de olho nele. Aí ele tava escovando o dente no tanque. Aí eu olhei pra ele assim. Aí ele olhou pra mim. Aí eu perguntei a ele: não, o patinho não é meu, não era aqui de casa, não. Mas mesmo assim, obrigada, todo educado, sabe? E na época, gente, ele tinha namorado. Ele estava namorando. Inclusive, o campo de futebol que tinha assim em frente à minha casa, era ali que a gente jogava bola, ele ficava vendo a gente jogar bola, né? Eu amava, né? Tentava chamar a atenção de tudo quanto era forma. Aí depois de um tempo, veio uma outra filha desse senhorzinho que morava do lado da nossa casa, Ana Lu, e o irmão dela, né? Eu prefiro não citar o nome. Morar lá também. Inclusive a gente ficou todo mundo amigo. Nós ficamos todo mundo amigo. Essa irmã dele, Ana Lu, ela é minha amiga até hoje. Aí, beleza.
Aí eu comecei a observar. Eu via, ficava esperando o Ricardo descer pra casa da namorada, o Ricardo voltar, e biriri, bororó, né? Apaixonada, mas respeitando que ele tinha uma namorada. Beleza. Aí, em setembro, eu fiz 15 anos, né? Em setembro, dia 19 de setembro, eu fiz 15 anos. Eu vou deixar as fotos aqui pra vocês verem, né? Aí, pra não passar em branco essa situação toda, o que aconteceu? Meu pai fez um bolinho pra mim em casa. Eu vou deixar a foto aqui, né? Como eu já disse pra vocês. Ele fez um bolinho pra mim em casa. Para meus 15 anos não passar em branco. Foi muito bom. Eu quase não tinha, né, conhecidos lá. Mas aí, enfim. A gente cantou parabéns e ficou tudo legal. Aí, quando foi em dezembro, né, nós resolvemos, como todo ano minha mãe fazia, a gente viajou pra Friburgo. Beleza. Aí a gente foi viajar. Nós fomos viajar pra Friburgo. Fomos passar Natal e Ano Novo lá. Aí, o meu pai ia, só que meu pai na época não podia ficar lá. Ele tinha que voltar, retornar por causa do trabalho. E a minha mãe ia ficar com a gente, né? Com os filhos lá. Meu pai ia voltar depois. Ele ia lá levar a gente, voltar. E depois do trabalho que ele ia voltar pra ficar lá em Nova Friburgo. Esse irmão dessa amiga minha, ele foi com a gente. Ele foi com a gente pra voltar com o meu pai, né? Essa era a intenção. Ele ia e depois voltar pra voltar com o meu pai, para o meu pai não voltar sozinho. Só que, quando chegou lá em Nova Friburgo, que ele viu o lugar, ele se apaixonou pelo lugar. Ele ficou doido pelo lugar. E não quis voltar. Não quis voltar. Aí meu pai, poxa, fulano, mas você falou que ia voltar comigo, agora você gostou do lugar e não vai voltar. Ele, não, seu Adelson, poxa, mas aqui é muito bom, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele ficou encantado com o lugar. Traduzindo, resumindo a história, ele ficou. Meu pai voltou sozinho. Nesse tempo que ele ficou lá, o que aconteceu? A gente começou a se aproximar. A gente começou a se aproximar, a gente ia pra tudo quanto é lugar junto. A gente andava pra tudo quanto é lugar junto. A gente ia pra cachoeira, eu levava pra conhecer os outros lugares. Ele ia pra casa dos meus tios comigo. Então a gente criou uma aproximação muito grande. E o que aconteceu, gente? Como ele já gostava de mim, né? Porque ele já tinha um interesse em mim, ele já tinha demonstrado isso, a irmã dele já tinha me falado. Acabou que a gente começou a namorar. A gente acabou se envolvendo. Aí, inclusive, quando meu pai voltou, né? Meu pai voltou a Friburgo, que ele terminou o trabalho dele aqui no Rio, ele retornou para Friburgo. Ele chegou pro meu pai e falou, foi pedir permissão ao meu pai e minha mãe pra gente namorar. O que aconteceu? Meu pai ficou todo bobo, porque meu pai se amarrava nele, meu pai se amarrava nesse rapaz. Aí a gente começou a namorar. Traduzindo, resumindo, a gente começou a namorar lá em Nova Friburgo. Meus primos, meus parentes lá, todo mundo conheceu ele, todo mundo gostava dele também. E quando a gente voltou, depois que passou o Natal, passou Ano Novo, a gente retornou pra casa. Gente, quando chegou em casa, parece que assim, a ficha volta, tudo retorna. Aí eu olhei pro Ricardo, eu terminei com ele, eu não consegui levar esse namoro adiante. Aí eu cheguei pra ele, contei toda a situação pra ele. Falei, não dá, infelizmente eu gosto dele, eu não quero fazer, né? Falei a verdade pra ele. Aí a gente terminou. Ele não gostou, ele ficou sentido, óbvio, porque ele gostava de mim. Eu também gostava dele. Se eu falar pra vocês, eu não gostava dele, não, eu gostava. Só que eu era apaixonada pelo Ricardo, meu coração, né, era do Ricardo. Aí, beleza. A gente continuou a amizade, não ficamos sem se falar. E logo depois que a gente retornou, eu fiquei sabendo que a namorada do Ricardo, a noiva dele, estava grávida. Né, porque ele era até noivo dessa menina. Eles tinham ficado noivos durante esse tempo. A noiva dele estava grávida. E eu soube através
desse outro rapaz, que ele passou em frente à minha porta cantando. Nunca, gente, eu nunca me esqueço. Ele passou em frente à minha porta. Ai, 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 Ricardo vai ser papai. Ai, ai, ai. Tipo, pra chamar minha atenção, né? Pra me escutar. Aí eu escutei, deu certo. A tática dele deu certo. Eu escutei e fui procurar saber. Aí eu fui procurar saber com a irmã dele. Aí a irmã dele me falou que realmente a Juliana, que era a namorada dele na época, ela estava grávida. Beleza. Nossa, parece que o mundo caiu assim na minha cabeça, né? Aí parece que o mundo caiu, desabou, né? Na minha cabeça. Mas enfim, falei, fazer o quê, né? Tá grávida, ele vai casar. Aí ele começou a comprar, né, as coisas pra casar. A mãe dele e minha mãe eram amigas. Elas eram muito amigas. Então minha mãe tava sempre trazendo informações dele pra mim, através da mãe dele, né? Que a mãe dele falava, contava as coisas pra minha mãe. Aí minha mãe me contava. Fazer o quê? Paciência, né? Ele vai casar. Mas mesmo assim, eu não voltei com esse rapaz. A gente continuou a amizade. A gente brincava, a gente jogava muito dominó. Muito, né? Ele sentava assim em frente à minha porta, botava uma tábua assim na mesa. E a gente ficava brincando ali de dominó. E até tarde da noite. A gente tinha uma amizade. Querendo ou não, a gente tinha uma amizade. Aí, beleza. Aí passou um tempo. Aí a minha mãe conversando com a mãe do Ricardo, a mãe dele contou que a Juliana, a noiva do Ricardo, tinha abortado a criança. E eles tinham terminado o namoro. Pronto, a esperança renasce no coração da Elisângela, né? A esperança renasceu no meu coração. Eu falei, pô, ele terminou o namoro. Aí ele pegou, ele fez toda a procedência médica, resolveu tudo, pagou os remédios dela e terminou o relacionamento. Eles tinham um relacionamento de 4 anos. Ele pegou, terminou, foi cada um pro seu lado. Ela ainda tentou reatar o namoro com ele, né? Depois disso, a mãe dele contou que ela ia lá, ligava pra ele, mas ele não quis reatar. O que aconteceu nesse tempo? A gente começou a se aproximar. A gente ficava no portão conversando. Aí ele me contava, ele pegou e me contou tudo. Aí ele falava que não queria saber de relacionamento, que ele estava muito chateado, que ele estava para casar. E a menina estava criança e tal. Ele me contou tudo. Eu, muito esperta, óbvio, né? Fui me chegando devagarzinho. Fui me chegando, conversava com ele, puxava assunto. E vocês sabem, né? Aquele jeitinho feminino, eu fui me chegando. Aí, como eu disse, né? Aí eu comecei a investir fundo. Investi fundo no Ricardo. Ele estava solteiro, né? Tinha terminado, beleza. Aí quando foi em março, dia 28 de março de 1992, a gente começou a namorar, né? Aí ele não resistiu às minhas investidas, né? Não resistiu, aí a gente começou a namorar. E aí pronto, aí a gente começou, aí a gente passeava. Vou deixar aqui algumas fotos que eu tenho, né, da época do nosso namoro, que a gente nós fomos pro, acho que foi Pão de Açúcar, vou estar deixando as fotos aqui pra vocês verem. A gente foi pro Pão de Açúcar, a gente passeava muito, gente. Ele me levou pra conhecer muitos lugares. E em dezembro, né, novamente a gente foi pra Friburgo, né? A gente viajou pra Friburgo. Como todo ano, era sagrado, todo ano a gente fazia essa viagem pra Nova Friburgo. Aí ele passou lá, Natal, Ano Novo, lá com a gente também. Aí o pessoal, quando eu cheguei lá com ele, né? Aí o pessoal até ficou meio assim, porque eles tinham me visto com o anterior lá, né? Eles tinham me visto com o anterior, aí quando eu voltei lá com o Ricardo, já não era a mesma pessoa mais. E naquela época não existia rede social, não existia nem internet, né? Se eu não me engano, acho que nessa época não existia internet ainda. Eu acho que não, gente. Não lembro, mas eu acho que não. Acho que não existia, não. Então, o acesso era mais difícil, né? Então, não tinha notícia como a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, a notícia, no piscar de olhos, você
A notícia tá indo pro mundo inteiro. Antigamente, naquela época, não era assim. Mas aí, beleza, aí a gente começou a namorar. Aí, quando foi... Não vou falar o tempo, não vou ficar explicando aqui o tempo de namoro, porque o tempo de namoro foi o tempo de namoro normal, como de todo jovem, né? Eu com 15 anos e ele com 19 anos. Namoramos. Aí, quando foi em dezembro de 1993, foi 93? Foi isso, dezembro de 1993, eu engravidei, né? Solteira ainda, infelizmente. Não foi planejada, mas eu engravidei. Não foi planejada, mas não foi evitada. Porque quem tem relação corre risco de engravidar. Que esse foi o meu caso. A mãe dele não foi a favor da minha gravidez. A mãe dele até cogitou né? Mas eu fui contra. Eu até discuti com ela nessa época. Falei, se ele não quiser me assumir, não assuma. Eu não vou tirar meu filho. A criança vai nascer. Os irmãos dele, tudo se amarraram, né? Porque, tipo, eram 5 homens, né? A mãe dele tinha 5 filhos homens. E ninguém tinha tido filho ainda, era todos eles solteiros. O Ricardo, sendo o caçula, foi o primeiro a dar um neto, a falecida Dona Lourdes. Mas, de boa. A gente namorando, ele já tinha comprado uma casa, sabe? Lá perto mesmo. Ele já tinha comprado essa casa, aí ele só agilizou o processo da casa, né? Como é que fala? A reforma da casa, né? A construção. E beleza. E aí a gente casou. Aí no dia 10 de abril de 1992, nós casamos. Né? Eu já estava grávida de 4 meses. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Isso, eu já estava grávida de 4 meses da Osana, da minha filha. Então nós casamos, né? E fomos morar junto, né? Óbvio, né? Claro, como todo casal. Eu já grávida de 4 meses. Aí formamos a nossa família, né? Aí minha mãe, nessa época, se mudou. Ela saiu dessa casa que ela morava em Duque de Caxias e foi morar em Guadalupe com a minha avó. Que na época a mãe do meu pai faleceu, minha avó tinha ficado sozinha. E eles resolveram ir morar com a minha avó, porque ela já era uma senhorinha de idade, para não deixar minha avó sozinha, né? Inclusive, ela tava com um problema de saúde, ela tava com câncer no seio. E eles foram ajudar a minha avó. E a gente continuou morando lá no Pantanal, em Duque de Caxias. Beleza. Quando foi dia 22 de setembro de 1994, a Osana nasceu. A Osana nasceu, foi uma alegria na família. Nossa, todo mundo ficou muito feliz. Menina, né? A Dona Lourdes ficou deslumbrante, né? Ficou deslumbrada, uma neta mulher. Ela tentou tanto ter uma filha mulher e não conseguiu. Né? Ela só teve 5 filhos homens e o Ricardo, né, o filho caçula dela, deu uma neta mulher. Nossa, ela ficou irradiada. Minha mãe, meu pai, nossa, a família toda ficou feliz. E Osana chegou ao mundo. Pequenininha, né, vou estar deixando aqui, tudo que vocês verem aqui. Tudo que eu tiver foto, eu vou estar deixando aqui pra vocês verem. E Osana nasceu. Aí, a gente continuou morando lá, né, no Pantanal, na nossa casa lá. E a Osana cresceu lá durante um tempo. Aí, quando a Osana estava com 3 anos de idade, foi logo depois da festa, né? Que a Osana teve festa de 1 ano, teve festa de 2 e teve festa de 3. Logo depois dessa festa de 3 anos da Osana, aí começaram os meus problemas. Aí o Ricardo começou tendo problema de saúde. Ele tinha problema de... como é que fala? Ai, Jesus, eu vou estar deixando o nome aqui pra vocês, se eu não estiver lembrando. Como é que é o nome? O negócio do corpo. Ele tinha falta de imunidade. Ele tinha falta de imunidade. Ele tinha um problema muito grave de imunidade no corpo. E, gente, ali começou. Nesse tempo ele ficou internado
mais de 15 dias, sabe? Logo depois dos 3 anos da Osana, ele ficou internado mais de 15 dias, ficou ruim no hospital, ficou em coma, ficou no CTI, né, na UTI, todo entubado. E nesse tempo também apareceu uma massa no cérebro dele. Eu não tenho mais essas fotos, eu ainda tinha, mas depois eu joguei tudo fora. Apareceu uma massa no cérebro dele, ele perdeu a memória por um tempo, ele ficou sem reconhecer ninguém, ele teve que começar a reconhecer todo mundo. Novo, né? A Osana tinha 3 anos. Ele, quando a gente casou, a Osana tinha 3, aí tem que fazer as contas, né? Quando eu engravidei da Osana em 94, eu tinha 17, né? É engraçado isso, sabe? Eu engravidei com 17 anos. Né? Casei e engravidei com 17 anos. Hoje em dia você vê muito aí. Ah, casada aos 18, mãe aos 18, né? Porque hoje tem o quê? Hoje tem rede social para mostrar isso. Na época que eu casei, não tinha rede social. Então eu tenho tudo registrado em fotos. Naquela época não tinha, né? YouTube pra gente gravar um vídeo mostrando o nosso dia a dia. Mas eu casei, gente. Eu casei com 17 anos de idade e fui mãe com 18, né? Fui mãe com 18 anos. Aí hoje em dia isso vira explosão na internet, né? Ser mãe nova. Hoje em dia, né? Mas isso é antigo. Aí como eu tava dizendo, eu casei com 17 e meu marido com 21, né? Que ele era 4 anos mais velho do que eu. 17, 18, 19, 20, 21. Então se eu fui mãe com 18... 19, 20, 21, 22. Ele foi pai com 22 anos. Então, quando a Osana estava com 3, ele tinha 25. Então, com 25 anos, ele passou por isso tudo, né? Perdeu memória, ficou na UTI, ficou em coma, ficou muito ruim. Eu achei até que eu já ia ficar viúva ali, mas graças a Deus não. Né? Ele saiu dessa, graças a Deus, ele conseguiu sair. Se recuperou, ele estava com 25, né? Ele estava com 25 e eu estava com 21. E antes disso, tem um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Quando a Osana estava com 2 anos de idade, eu engravidei de novo. Eu engravidei de novo. Eu perdi, infelizmente eu perdi a criança por 7 meses de gravidez, eu perdi esse bebê. Era Lucas, o nome dele, era um menino. Né, ele morreu dentro da minha barriga, sem eu saber o motivo, até hoje, até o dia de hoje, eu não sei o motivo que ele morreu, né, que ele veio a óbito dentro da minha barriga. Eu fiquei internada uma semana, para poder expelir, né, o feto, que ele saiu de parto normal, na época. Eu sofri muito, eu entrei em depressão, eu não podia ver uma mulher grávida na minha frente, eu não podia ver um bebê, que eu partia pra cima, sabe? Aquilo ali pra mim foi um trauma muito grande que eu sofri, porque ele foi uma gravidez planejada, a gente decidiu ter o Lucas, sabe? A gente decidiu engravidar na época. Então ele estava sendo esperado, né? Ele estava sendo muito esperado. E eu descobri por acaso que ele estava morto dentro da minha barriga. Eu não sabia, porque ele estava mexendo normal. Só que o que o médico me explicou depois? Ele falou que não era o bebê que estava se mexendo. Ele explicou que era a minha placenta que estava descolando já com ele morto, né? Então a minha placenta estava descolando e eu achando que era o Lucas que estava mexendo e não era. Aí me internei, né? E os médicos tiraram ele, né? Parto normal, como eu disse. Quando os médicos tiraram ele, que pegaram ele, que eles foram saindo com eles ainda iam saindo com ele rápido, sabe? Aí eu, ei, deixa eu ver meu filho. Aí o médico que tava com ele no colo, não vê não. Ele tá muito molinho, porque ele já tá desmanchando. Aí eu falei, eu quero ver. Aí eu peguei o Lucas no colo, olhei ele todinho, sabe? Ele tava com a boquinha assim, ó. Assim, tão bonitinho, cabelinho pretinho. Enfim. Aí, como eu disse, né? Depois disso tudo eu passei por esse trauma. Tive que fazer tratamento com psicólogo.